Chester, 8 de 11, do raio ao botão. Antes de existir uma explicação, existia o espanto. O ser humano antigo via o céu escurecer, ouvia o trovão e observava uma luz atravessar as nuvens, com força suficiente para incendiar árvores, partir troncos e modificar a paisagem em poucos segundos. Ele não sabia falar em carga elétrica, diferença de potencial, ionização do ar ou descarga atmosférica, mas sabia que alguma coisa acontecia. Sabia que o céu possuía fogo. Não conseguia produzir o fenômeno, controlá-lo ou prever exatamente onde atingiria. Ainda assim, podia observar suas consequências. Talvez essa seja uma das primeiras etapas de todo conhecimento. Perceber muito antes de compreender. O nome vem depois, a medição vem depois, a teoria vem depois. Primeiro existe algo diante dos olhos dizendo que a realidade é maior do que aquilo que já sabemos explicar. O fogo provavelmente também surgiu para os seres humanos como um acontecimento externo, uma árvore atingida por um raio, vegetação incendiada, calor vindo de uma força que ainda não podia ser reproduzida. Durante algum tempo, talvez fosse possível apenas conservar a chama encontrada, alimentá-la, protegê-la da chuva, transportar brasas, impedir que se apagasse. Perder o fogo poderia significar retornar à escuridão, ao frio e à vulnerabilidade. Então, em algum momento, o ser humano aprendeu a produzi-lo. Não porque compreendesse toda a química da combustão, mas porque descobriu uma repetição confiável. Atrito, calor, material seco, oxigênio, persistência. A técnica chegou antes da teoria completa. 2 pedaços de madeira deixaram de ser apenas madeira. Tornaram-se um mecanismo. A primeira vez deve ter parecido extraordinária. A chama surgia das próprias mãos. A noite já não precisava ser recebida passivamente. Animais podiam ser afastados. Alimentos podiam ser cozidos. O corpo podia permanecer aquecido. Pessoas podiam reunir-se ao redor da luz. Mas todo milagre repetido acaba entrando na rotina. Depois do espanto vem o costume. Depois do costume aparece o incômodo. O fogo exigia preparação, madeira adequada, esforço, tempo, proteção. Alguém precisava mantê-lo aceso. A fumaça ocupava o ambiente. A chama podia fugir do controle. O mesmo elemento que protegia também podia destruir. É razoável imaginar que, depois de aprender a produzir fogo, o ser humano não tenha desejado apenas mais fogo. Tenha desejado fogo mais fácil, mais rápido, mais seguro, mais controlável. Talvez não imaginasse um botão como conhecemos, mas já conhecia o desejo que, milhares de anos depois, produziria o botão. Quero que isto aconteça quando eu decidir. Essa frase invisível atravessa grande parte da história técnica. Não basta descobrir um fenômeno. Queremos convocá-lo, interrompê-lo, repeti-lo, regular sua intensidade, transportá-lo para outro lugar. Fazer com que obedeça a um gesto simples. O botão representa exatamente essa compressão. Atrás de um pequeno movimento existe uma cadeia enorme de conhecimento, materiais, trabalho, energia e infraestrutura. O dedo percorre poucos milímetros. A consequência pode atravessar uma cidade. Acender uma lâmpada parece simples, porque todo o trabalho difícil foi escondido dentro do sistema. Alguém precisou reconhecer propriedades dos materiais, compreender circuitos, construir fios, produzir isolantes, gerar energia, transportá-la, controlar tensão e corrente, criar mecanismos capazes de abrir e fechar o caminho por onde os elétrons circulam. O usuário encontra apenas o gesto final. Pressiona. A luz aparece. Essa facilidade pode criar a ilusão de que a tecnologia está contida no botão. Não está. O botão é apenas o ponto acessível de uma história muito maior. Ele não cria a energia. Ele autoriza ou interrompe um percurso já preparado. Algo semelhante aconteceu com o telégrafo. A eletricidade deixou de ser apenas fenômeno observado e passou a carregar informação. Ao pressionar uma chave, o operador fechava um circuito. Ao soltá-la, interrompia a corrente. A duração e a sequência desses contatos podiam representar letras, palavras e mensagens. Um toque curto, um toque longo, uma pausa. A linguagem humana foi transformada em presença e ausência de corrente. Não era necessário transportar fisicamente uma carta por todo o caminho. A mensagem podia viajar por fios como uma sequência organizada de interrupções. O contato tornou-se sinal. O sinal tornou-se linguagem. A linguagem atravessou distâncias que antes exigiam dias, semanas ou meses. O que mudou não foi apenas a velocidade da comunicação. Mudou também a relação humana com a distância. Uma pessoa podia produzir um pequeno movimento num lugar e provocar um efeito reconhecível muito longe dali. O botão começou a deixar de ser somente ferramenta mecânica. Tornou-se interface.
um ponto onde a intenção humana encontrava um sistema invisível. Essa transformação continua até hoje. Apertamos uma tecla e enviamos uma mensagem. Tocamos uma tela e movimentamos dinheiro. Pressionamos um comando e abrimos uma porta. Um botão pode iniciar uma máquina, chamar ajuda, interromper um processo ou autorizar uma ação que nenhum dos presentes compreende por completo. O gesto ficou menor, o alcance ficou maior. Por isso, quanto maior o poder escondido atrás do botão, maior precisa ser o discernimento de quem o pressiona. O homem que produzia fogo por atrito via diretamente grande parte do processo. Sentia o esforço, observava a fumaça, via a chama crescer. Percebia o perigo. A tecnologia moderna frequentemente afasta o gesto de sua consequência. Alguém pressiona uma tela e uma decisão é executada por sistemas, instituições e máquinas espalhadas por lugares que jamais verá. A distância facilita o uso. Também pode esconder a responsabilidade. O botão não é moral. Ele apenas torna uma intenção executável. Pode acender uma lâmpada, pode enviar um pedido de socorro, pode iniciar um tratamento médico. Pode também desligar uma máquina essencial, lançar uma arma ou apagar informações. A evolução técnica não garante evolução ética. Ela apenas amplia a capacidade de produzir consequências. A mesma inteligência que transformou fogo em luz doméstica também aprendeu a produzir destruição em escalas antes inimagináveis. O problema nunca foi apenas descobrir como fazer. Sempre existiu outra pergunta, geralmente apresentada tarde demais. Deveríamos fazer? E, depois de feito, quem poderá interromper? A lâmpada elétrica representa um ponto importante dessa história. Durante milênios, iluminar significava manter alguma forma de combustão. Madeira, óleo, vela, gás. Para existir luz, algo precisava queimar. A lâmpada incandescente mudou a aparência desse processo. A corrente atravessava um filamento. A resistência do material produzia calor. O filamento brilhava dentro de um bulbo preparado para que não se consumisse rapidamente. Ainda havia calor. Ainda havia transformação de energia. Mas a chama aberta desaparecia. A luz tornou-se mais controlável, distribuível e integrada a um sistema. Não era apenas uma nova lâmpada. Era uma nova relação com a noite. Antes, cada ponto de luz exigia combustível local. Depois, a energia podia ser gerada longe e distribuída por fios. Uma usina alimentava ruas, casas e edifícios. A claridade deixou de depender de alguém carregar óleo ou acender uma chama em cada ambiente. Bastava fechar o circuito. Mais uma vez, o resultado parecia caber num botão. Mas o botão só funcionava porque uma estrutura inteira permanecia ativa atrás da parede. A história do botão também é a história da confiança em sistemas invisíveis. Ao acioná-lo, acreditamos que fios foram instalados corretamente, que a tensão é adequada, que proteções funcionarão, que a energia chegará, que o equipamento fará aquilo para que foi projetado. Quando a luz não acende, percebemos subitamente a quantidade de coisas que precisavam estar funcionando sem serem vistas. A falha revela a infraestrutura. Durante o funcionamento normal, ela desaparece. Talvez aconteça o mesmo em muitas relações humanas. Percebemos o valor de certas pessoas apenas quando deixam de sustentar silenciosamente aquilo que parecia automático. Alguém organizava, alguém lembrava, alguém cuidava, alguém corrigia erros antes que se tornassem visíveis. Quando essa pessoa sai, todos descobrem que o botão não fazia do sozinho. Existia uma rede de trabalho, memória e responsabilidade escondida atrás da facilidade. A tecnologia solar amplia ainda mais essa trajetória. O homem antigo via o Sol como fonte de calor, luz, orientação e ciclos naturais. Não conhecia fótons, semicondutores ou campos elétricos internos. Mas sabia que o Sol modificava o mundo. Secava, aquecia, fazia plantas crescerem, marcava o tempo. Séculos de observação, investigação e fabricação permitiram construir células capazes de converter parte da luz diretamente em eletricidade. A placa solar não cria o Sol, não armazena sua totalidade, não domina a estrela, apenas organiza materiais de maneira que a energia luminosa possa liberar elétrons e formar uma corrente utilizável. Mais uma vez, o avanço nasce de perceber uma relação existente na natureza e construir um caminho técnico para aproveitá-la. Do raio veio o reconhecimento de uma força. Do fogo veio o controle inicial da luz e do calor. Da eletricidade veio a possibilidade de transportar energia. Do telégrafo veio o contato transformado em informação. Da lâmpada veio a claridade acionada por circuito. Do painel solar veio a luz transformada em corrente sem depender diretamente de uma chama.
Cada etapa parece diferente, mas existe um mesmo movimento por trás delas: observar, relacionar, experimentar, repetir, controlar, simplificar. Benjamin Franklin não inventou a eletricidade. Ela já estava no mundo. O mérito histórico de observadores e pesquisadores não está em criar o fenômeno do nada, mas em reconhecer relações que antes permaneciam separadas. A centelha produzida em experiências e o raio no céu não eram acontecimentos pertencentes a universos diferentes. Havia uma continuidade. Perceber essa continuidade permitiu formular perguntas melhores. E perguntas melhores criaram instrumentos mais precisos. Talvez a evolução humana dependa menos de produzir coisas completamente novas e mais de enxergar ligações entre coisas que já estavam diante de todos. O raio estava no céu. O âmbar esfregado atraía pequenos objetos. Certos peixes produziam choques. Metais conduziam. A bússola respondia a forças invisíveis. Os fenômenos existiam antes de serem reunidos numa explicação coerente. A consciência avançou quando alguém deixou de observá-los como curiosidades isoladas. O mesmo vale para o código Morse. Abrir e fechar um circuito já era tecnicamente possível. O salto aconteceu ao perceber que essa alternância podia carregar linguagem. Contato e ausência de contato tornaram-se unidades de significado. O circuito não precisava apenas ligar uma máquina. Podia representar pensamento. Existe beleza nessa transformação. Algo tão simples quanto encostar e afastar passa a atravessar territórios como palavra humana. O botão, então, não é apenas comodidade. É uma forma condensada de relação entre consciência e matéria. A consciência formula uma intenção. A mão executa um gesto. O mecanismo altera o circuito. A energia produz uma consequência. Quanto mais desenvolvido o sistema, menor pode parecer a participação humana. Mas ela continua ali, na escolha de acionar. É por isso que o botão de emergência possui importância diferente do botão comum. O botão comum inicia uma função desejada. O de emergência reconhece que o sistema pode sair do previsto. Ele materializa uma espécie de humildade técnica. Declara: construímos isto, mas admitimos que pode falhar. Criamos autonomia, mas preservamos a interrupção. Confiamos no funcionamento, porém não retiramos do humano a possibilidade de limitar o poder. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre tecnologia responsável e fascínio irresponsável. A tecnologia responsável não projeta apenas a ação, projeta também a pausa. Não pensa apenas em como começar, pensa em como terminar com segurança. Não imagina somente o cenário em que tudo funciona. Considera o instante em que alguma coisa dará errado, porque alguma coisa sempre acaba dando errado. A matéria desgasta, o código falha, sensores interpretam mal e seres humanos executam decisões com a serenidade impecável de uma espécie que lê manual apenas depois da fumaça. 2 pauzinhos produziram uma chama. O botão produziu facilidade, mas a facilidade nunca deveria apagar a memória do processo. Quando esquecemos tudo que existe entre o gesto e a consequência, começamos a tratar sistemas complexos como magia. E aquilo que parece magia costuma receber confiança demais e auditoria de menos. A pessoa pressiona e espera. Não pergunta quem construiu. Não verifica o que foi programado. Não sabe onde passa a energia. Não conhece o limite do mecanismo. Até que o botão deixa de responder, ou responde de maneira diferente daquela esperada. Então reaparece a antiga condição humana diante do raio. Há uma força produzindo efeitos, mas já não sabemos exatamente como controlá-la. Talvez a história técnica seja um movimento circular. Transformamos o incompreensível em ferramenta. A ferramenta cresce, torna-se complexa. E, para a maioria das pessoas, volta a parecer incompreensível. A diferença é que agora está dentro de casa. Por isso, evolução não pode significar apenas tornar tudo mais potente. Precisa significar tornar o poder compreensível, auditável e interrompível. A verdadeira conquista não é somente acender a luz. É saber de onde ela veio. Compreender o que acontece quando o botão é pressionado. Reconhecer quem sustenta o sistema. Ter acesso ao mecanismo quando falha. E preservar a possibilidade de desligá-lo quando sua continuidade ameaça aquilo que deveria servir. O homem antigo talvez não conseguisse imaginar uma lâmpada elétrica, mas provavelmente compreenderia imediatamente sua finalidade. A noite chegou. Alguém fez um gesto. A luz apareceu. Talvez se espantasse com o objeto, talvez procurasse a chama, talvez tentasse entender onde estava a lenha, mas reconheceria o antigo desejo realizado. Claridade quando necessária. Sem esfregar madeira, sem esperar o raio, sem alimentar continuamente uma fogueira.
O caminho entre os dois mundos foi construído por incontáveis pessoas, muitas delas esquecidas. Gente que observou, errou, registrou, relacionou fenômenos, fabricou peças, construiu redes, corrigiu falhas, inventou controles. A história costuma guardar alguns nomes e deixar milhões de mãos no escuro, mas nenhum botão nasce sozinho. Atrás dele existe uma corrente de conhecimentos transmitidos, modificados e levados adiante. Talvez seja essa a verdadeira corrente humana. Uma pessoa não termina o trabalho, entrega um ponto de contato, a seguinte fecha o circuito. Outra percebe a falha, outra melhora o mecanismo. Séculos depois, alguém acende uma lâmpada sem conhecer nenhum daqueles nomes. E ainda assim carrega na ponta do dedo o resultado de todos eles. Do raio ao botão, não avançamos porque deixamos de depender da natureza. Avançamos porque aprendemos a observar suas relações e construir caminhos entre intenção e consequência. O perigo começa quando confundimos essa capacidade com domínio absoluto. O céu continua produzindo raios sem pedir autorização. O Sol continua emitindo energia independentemente de nossas placas. A matéria continua impondo limites. O botão não governa o universo. Apenas nos concede uma pequena zona de controle dentro dele. Talvez a sabedoria esteja em reconhecer o tamanho real dessa conquista. É imensa, porque transforma a vida. É pequena, porque continua dependente de forças que não criamos. Entre os dois pauzinhos e a lâmpada existe mais do que tecnologia. Existe o lento despertar de uma consciência ao redor do mundo. Uma consciência que primeiro teme o fenômeno. Depois o observa. Em seguida o reproduz. Então deseja controlá-lo com um gesto. E, finalmente, precisa aprender algo ainda mais difícil. Nem tudo aquilo que conseguimos acionar deveria permanecer sem um botão capaz de interromper.